20 dias codando, cara, 20 dias codando. Cara, quando você imaginou que você ia passar 20 dias seguidos fazendo uma questãozinha do LeetCode ali, ó, todo dia, tenho certeza que agora você já está muito melhor. E uma notícia, hein? Caso você não tenha se tocado, faltam apenas 10 dias para a gente acabar o desafio 30 dias de código com o Sanchão. Então já se inscreve no canal aí, ativa o sininho de notificações para você não perder os últimos vídeos. Eu troquei um pouco minha câmera aqui de ângulo, né? Para ficar um pouco melhor aqui para gravar. Tô feliz aqui com o meu novo setup. E manda esse vídeo para algum amigo seu que está estudando aí para as coding interviews, para a gente ficar preparado aí sempre com foco na constância para pegar os padrões das questões, beleza? Então vamos para a questão de hoje. Aliás, vamos não, pera aí. Estamos aqui com o senhor Pato. Não podemos deixar de agradecer aqui pelos nossos objetos que nos dão sorte, não é mesmo? Então estamos com o senhor Pato. Dê oi para o Pato. Estamos aqui com o gigante Juliette, o óculos da Benção. Ele vai ficar aqui na minha frente. Porque senão, sem esse negócio aqui, certeza que a gente vai tomar um WA. E pega sua água, cara. Pega sua água para você não ficar desidratado aí enquanto a gente faz a questão. Beleza? Show. Vamos para a questão então. Para o vídeo. Cara, para o vídeo. Se você não parar o vídeo agora, presta atenção em mim. Se você não parar o vídeo agora, você não vai ter nem sorte no amor, nem sorte no jogo e nem sorte nas entrevistas, cara. Então para o vídeo, dá uma lida na questão, pensa nas perguntas para o entrevistador, pensa em possíveis abordagens, pensa 5 minutos, 5 minutinhos só, depois você dá o play no vídeo, beleza? Então a questão que a gente vai resolver hoje aqui, eu voltei para grafos, né, já deu tempo já da gente dar uma desenjoada de grafos. Quando eu li essa questão aqui, eu pensei assim, falei, cara, tem 3 soluções aqui que vão dar certo, e dos quais a última faz um tempo que eu não codifico o algoritmo, então pode ser uma boa resolver esse problema aqui. Beleza, o problema number of provinces, basicamente a gente recebe um grafo aqui, né? A única diferença é que agora a gente está recebendo ele pela uma matriz de adjacência, tem uma diferença, aliás, uma matriz, né? O que a gente estava acostumado antes é trabalhar ele com lista de adjacência. E aqui a gente está recebendo uma matriz, tem uma diferença em performance aqui. Então a gente vai receber um grafo e a gente tem que ver o número de províncias, né? E o que é uma província? É basicamente um grupinho de nós. Então 1 e 2 aqui eles estão numa província, o 3 está em outra. Aqui são 3 províncias diferentes, né? E a gente retorna o número de províncias. Beleza? Show! Então vamos lá, perguntas para se fazer para o entrevistador aqui quando a gente recebe essa questão. Entrada vazia, tem que sempre perguntar de entrada vazia. Eu perguntaria se as províncias podem ser um nó também, se não é necessário ter mais de um. Aqui nesse exemplo a gente já consegue ver que não, né? Dá para ter só um nó, ele já é considerado província se eu tiver um nó isolado. Como é grafos, vale a pena perguntar se tem ciclo, vale a pena perguntar se tem aresta do 2x2 aqui, uma itself aresta, né? Uma aresta que vai do nó para ele mesmo. O que mais que vale a pena a gente perguntar aqui? Deixa eu ver. Entrada vazia a gente perguntou, periri, viu, consumiu, entendeu a entrada vai ser numa matriz. Já que a entrada vai ser numa matriz, alguma coisa vai precisar estar lá dentro, né, para indicar que aquela aresta existe pra gente. Então é uma matriz do que? É uma matriz de booleanos, é uma matriz de inteiros? Aqui é uma matriz de inteiros, né, e ele vai ter 1 onde está preenchido. E onde não está preenchido 0, pelo jeito, né? Beleza, então parece que a gente entendeu o problema, vamos começar com as abordagens aqui para o nosso entrevistador. Grafos, primeira coisa que vem na cabeça, DFS e BFS. E aí, se você olhar o problema aqui, parece que uma DFS e uma BFS solucionam. Se a gente começar uma DFS ou uma BFS de qualquer nó aqui, a gente só vai conseguir chegar nas províncias que o nó pertence, né? Porque senão a gente conseguiria... Enfim, a gente só consegue chegar nas províncias que o nó pertence. Do 1 a gente passa pro 2, do 2 a gente passa pro 1, numa DFS, numa BFS aqui, a gente não vai conseguir sair daqui, do 3 a gente fica no 3. Se a gente tivesse um grafo mais complexo, também seria assim. Então, parece que uma DFS e uma BFS, aqueles dois algoritmos clássicos que a gente já viu aqui. A terceira solução que eu pensei, para quem já é mais calejado aí com entrevista, parece que isso daqui tem muito cara de um Union Find, que é um algoritmo de conjuntos, para saber se um conjunto tem intersecção com o outro. Eu não testei isso daqui nesse problema. Na verdade, eu não testei nada, né? Eu só peguei o problema e eu tô cheirando aqui, DFS, BFS. Mas parece que o Union Find também resolve esse problema e faz um tempinho que eu não codo o Union Find. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tentar, aqui nesse primeiro vídeo, trazer um outro aspecto da entrevista. Vamos fazer isso com BFS e DFS.
Vamos tentar analisar as performances, olhar aqueles gráficos do LeetCode e tentar fazer isso o mais rápido possível. E aí, se der tempo no final, a gente tenta pensar no Union Finder. Que o Union Finder já é um outro algoritmo, ele é um pouco mais complexo. Nem sempre cai nas entrevistas, tá? Já caiu pra mim, pode acontecer. Mas assim, se for pra colocar numa ordem, estudem primeiro BFS e DFS pra depois estudar o Union Finder. O Union Finder é uma coisa um pouco mais, assim, não cai tanto em entrevista, beleza? Então vamos tentar focar na velocidade aqui, demonstrar o maior número de conceitos possíveis em pouco tempo e codar as soluções de BFS e as soluções de DFS. Então, beleza, a gente fez perguntas para o entrevistador, falamos das abordagens, né? DFS, BFS e o non-find parece que resolve esse problema. DFS e BFS a gente pode só olhar o gráfico, dar uma testadinha aqui bem rápido, né? E provavelmente vai resolver o problema, se eu não estou perdendo um conceito aí, perdendo alguma coisa que eu não vi no problema. E o Union Find a gente conseguiria fazer a mesma coisa, dá para testar bem rápido aqui e parece que vai funcionar também. Então, BFS e DFS, como que a gente vai resolver esse problema com BFS e DFS? Bom, vamos começar pela DFS, a gente vai ter um método, né? Método que retorna alguma coisa, vou botar como void, a gente tem que botar os parâmetros aqui. E vamos tentar fazer uma coisa legal também nesse problema. Nos outros problemas de gráfico que a gente fez, a gente estava convertendo as entradas para a lista de adjacência. Lembra que a gente pegava os vértices ali nos vetorzinhos e construía uma lista de adjacência? Ou a gente já recebia uma lista de adjacência, né? Aquele vetor de vetores e tal. Vamos tentar trabalhar aqui nessa matriz, em vez de fazer uma lista de adjacência. Por quê? Se a gente fizer uma lista de adjacência aqui segundo a matriz, a gente vai gastar memória. E não é o que a gente quer na entrevista, a gente quer a coisa mais performática. Então vamos tentar passar nessa matriz aqui e vamos ver se isso implica em alguma análise diferente. Então, DFS a gente vai ter sempre aquele current node e a gente vai ter o grafo aqui, né? Alguma coisa assim também. Vamos botar graph. E aí, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é ver se era visitado, né? Mas acho que a gente nem precisa fazer isso daqui aqui. Vamos para o for do DFS mesmo. Então a gente vai ter um int igual a 0 e menor do que graph na posição current node.size e mais. Percebe que aqui a gente vai estar passando em todos os vizinhos do current node, que nem nos problemas que a gente fez anteriormente. Qual que é a diferença aqui? A diferença é que esse cara aqui, a gente não só vai passar em todos os vizinhos, como a gente vai passar em todos os não vizinhos. O que isso quer dizer? Cara, dá uma olhada nessa matriz aqui, ó. Se a gente tiver uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu dar um tab aqui. A gente recebe o current node como 0. Sei lá. A gente está processando essa primeira linha da nossa matriz aqui também. Esse cara, na 0, ele é essa primeira linha. Então, o ponto size aqui, ele vai pegar esse vetor inteiro aqui. Então, não importa se a gente não tenha esse cara como vizinho. Se a gente tivesse um vetor assim, um primeiro nó assim, né? A gente basicamente teria que passar nesse for do mesmo jeito. Enquanto, quando a gente faz isso com lista de adjacência, esse cara aqui teria só os vizinhos, né? Ele não teria esse 0 aqui a mais no final. Então, parece que fazer com matriz ele fica um pouco menos performático. Mas mais performático em memória, né? A gente não precisa construir aqui. Não existe almoço de graça, né? Ou você gasta em tempo, time complexity, ou você gasta em espaço. Então aqui a gente vai gastar em tempo mesmo, para não fazer a cópia do nosso grafo. Se quero ver se esse cara não é visitado. Então, em algum lugar a gente vai ter que colocar o vetor de visited. De ir, nesse caso aqui, né? Se a gente não visitou esse cara, a gente vai fazer uma DFS para visitar esse cara. Current node a gente passa aí também. O graph é o mesmo para todo mundo. E em algum lugar a gente precisa marcar ele como visitado, né? Então isso aqui a gente está verificando antes de chamar. Aqui no começo a gente pode marcar esse cara aqui como visitado. Então visitado de current node recebe true. E aí, com a DFS, o que a gente pode fazer? A gente pode basicamente fazer um for aqui e chamar para todos os nós a DFS, contanto que ele não seja visitado. Se a gente chamar para o 1 aqui, a gente vai conseguir passar no 1 e no 2 e vai marcar esses dois nós como visitado.
E aí a gente vai parar a DFS, porque a gente não tem mais para onde ir. A gente pode colocar um counter também, fazer mais, e aí no final a gente vai ter a resposta de quantas províncias aqui a gente tem no nosso gráfico. Então vamos colocar um for aqui. Int igual a 0, ponto vírgula, e menor do que... E agora? Is connected dot size? Sim, acho que pode ser. Vírgula i mais, a matriz é sempre quadrada, né? A gente chama essa estrutura, na verdade, de matriz esparsa, lembrei o nome. Por quê? Porque, cara, na lista de adjacência, a gente tem alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, né? 0. Ele vai pro... Aliás, vamos começar com esse vetor aqui. Ele vai pro 1. Verdade. Na posição 0, eu tenho uma aresta pro nó 0, nesse caso aqui. No nó 0, eu tenho uma aresta pro nó 1, aqui nesse caso. Aqui que começa do 1, né? Então, do nó 1 eu tenho uma aresta pro 1, claro. E do nó 2 eu tenho uma aresta pro 1 também. É isso que ele está querendo dizer. Então a gente teria 1 ligado com 2 aqui. E o 2 ligado com 1. Essa seria a nossa lista de adjacência. E o 3 ligado com ninguém aqui. E na hora que a gente está fazendo esse for lá na lista, a gente só vai passar aqui, né? O vetor aqui é menor que a gente está armazenando. E isso aqui chama matriz esparsa justamente porque é como se você tivesse vários buracos aqui dentro, né? Esses zeros aqui, eles não significam nada. Eles significam, na verdade, que você não tem a aresta. Então, por isso que chama matriz esparsa. Vamos voltar para o problema ali. Então a gente vai percorrer todos os nós. E aí eu vou fazer um visited na posição I. Se a gente... Opa, o pato caiu aqui. Se a gente não visitou esse cara aqui... Nossa, o pato fez estrago aqui. Se a gente não visitou esse cara ainda, a gente vai chamar para DFS de I. Aqui a gente pode tratar como 0 mesmo, né? Porque aqui os nós começam em 1, mas... Acho que não tem problema. Não nesse caso. E aqui a gente tem que passar o isConnected para nossa DFS. E aí a gente precisa criar o counter lá. Então até aqui o problema é bem padrão, né? DFS tranquila, chamar para todos os nós. Agora vem a especificidade do problema. O counter igual a 0. E aqui a gente faz um counter mais. E aqui provavelmente retorna o counter. Vamos trocar esse nome de counter, vamos chamar ele de provinces. Acho que fica mais claro. Show! Parece que é isso, então. DFS tranquilinha, clássico, bem clássico. Rodamos rapidão isso daqui. Compile error. Undeclared visited. Ué, eu não declarei o visited? Não declarei em lugar nenhum. Vamos usar aquele bit set lá que a gente usou em um dos problemas, que ele é bem performático. E vamos roubar um pouco aqui também, né? Porque aqui a gente não tem o número de nós para fazer o vetor de visited. Então esse daqui vai ser o vetor de visited e eu preciso passar do tamanho dele aqui, né? Vamos até 200. Esse n aqui é o número de nós. There are n cities. Então são n nós. Então a gente pode colocar 201 e tem que passar para todos os casos. Até 200 deveria passar, já que a gente já está começando do zero aqui, né? E aí agora ele está reclamando porque eu não consigo digitar direito. E vamos ver. Wrong answer. Tomamos uma wrong answer aqui na cara. Por quê? Ainda bem que a gente só deu rank, a gente não deu submit, hein? Por que a gente tomou uma wrong answer aqui na cara? Então tá, a gente começa as províncias com 0. Aí a gente chama DFS, aí a gente... Província mais... Não. Aqui parece que tá certo. E aí lá dentro a gente faz visited current node. Beleza, a gente seta ele como true. E aí a gente chama se não for visitado, correto? Correto. Aqui tem um ponto. Esqueci desse ponto. Eu falei sobre isso e não coloquei no código. Como aqui a gente vai passar em todos os nós, independente dele ser vizinho ou não, porque no zero ali, né, graph de 0, a gente vai passar em todos esses caras. Não é uma lista de adjacência. Então a gente precisa verificar aqui se a nossa aresta existe. Então esse cara aqui na posição I tem que ser igual a 1. Se ele for, a gente consegue ir pro próximo. Deve ser isso que tá dando errado. Accepted. Beleza. Vamos mandar bala aqui.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Sem testar mesmo, mandamos bala. Show de bola. Então a gente já sabe que tem uma coisa de performance aqui que é meio diferente, né? Porque a gente percorre todos nós aqui agora. Análises disso aqui. Cara, tá aí a questão. Eu não sei. Será que a DFS tem o mesmo custo? Aquele osão de vértices mais edits, né? Mais arestas? Só que a gente tá fazendo aqui com uma matriz, né? Eu não sei se tem o mesmo custo. Acho que compensa a gente jogar no Google isso daqui depois, hein? Alguma coisa deve mudar aqui. Claro que a gente tem um custo de memória aqui, né? Por conta da chamada recursiva. Então, custo de memória provavelmente vai ser osão de V. Mas o time complexity aqui, por conta desse cara aqui que a gente está passando em todos os nós, para cada nó, eu não tenho certeza. Vamos jogar no Google depois. Show! Então a gente fez DFS. E aí acho que numa entrevista real, o que eu faria se eu não soubesse a análise desse cara? Bom, eu falaria que isso daqui. Vamos anotar lá em cima já, então. Esse cara aqui. A gente tem que pensar aqui como se a gente estivesse numa entrevista, né? Como que a gente vai falar isso daqui para o entrevistador? Bom, em tempo, uma DFS normal é V mais E, vértices mais arestas. Em space, isso daqui é osão de V. Né? Acho que era isso que a gente tinha visto nos outros exercícios. Só que esse cara aqui, ele não é o número de vizinhos que o nó tem, né? Ele é o número de nós. Será que a gente vai ter alguma coisa vértices ao quadrado aqui? Tô bem confuso, não sei. Não vou botar aqui pra não confundir a cabeça. Depois a gente procura no Google, mas... Então, tô numa entrevista, não lembrei a análise. Aliás, a análise é diferente aqui, porque a gente tá usando uma matriz. Não tenho certeza. Cara, joga o padrão mesmo. E é isso. Bola pra frente e aí depois a gente pesquisa no Google e vê o que é. Vamos tentar fazer uma BFS, então. No mesmo estilo, só que pra gente resolver esse problema aqui. Então, uma BFS, a gente não vai ter chamada recursiva. A gente vai ter uma fila, né, de inteiros que aí provavelmente a gente vai dar push nesse cara aqui, current node. Aí a gente vai ter aquele while da BFS, enquanto que não for vazio. Enquanto que não for vazio, a gente vai ter int current node. Não, já tem um current node lá em cima, né? Vamos chamar isso daqui de initial node. Initial node, isso daqui de current node. A gente vai pegar o cara que está na frente da fila. Para o cara que está na frente da fila, a gente precisa dar um pop, né, na fila, para tirar esse cara de lá. E aí, basicamente, a gente vai ter esse fora aqui dentro também. Então, opa, bugou tudo aqui. Esse cara para frente, esse cara para frente. Então, for current node, passa em todos os caras. Se a gente não visitou e se tem uma aresta ali, a gente precisa colocar esse cara na fila. Então, que push fila i. Aqui. A gente joga o i lá dentro. Precisamos fazer mais alguma coisa? Então, se esse cara aqui não for visitado, e se ele tem aresta, push na fila, pega o front, dá o pop, dá o initial cara aqui, piriri pororó. Parece que é isso. Aqui é uma BFS bem clássica também, né? Questão bem tranquila. Vamos chamar esse cara aqui pra cá agora. Vamos ver se eu tô esquecendo alguma coisa aqui. Time limit accepted. Por que o time limit accepted? A gente precisa visitar o cara, né? A gente pode fazer isso daqui aqui dentro. Então, esse cara aqui recebe true. Na verdade, esse cara aqui recebe true, né? E aí a gente bota ele na fila. Toda vez que ele sair da fila vai receber true. E aí ele visita e show. Beleza. Accepted. Vamos ver se isso daqui roda em todos os casos também. Show, rodou. Beleza. Então a gente teve duas soluções aqui. A primeira tá bem boa, né? A primeira tá bem boa. A gente tá melhor que 99% aqui do LeetCode, da galera que manda código. E em memória também tá bem boa. Só que a segunda tá bem merda, né? 5,8%, melhor que 5,8% e usando muita memória. A gente não precisa se preocupar muito com isso. Mas eu tava imaginando que a solução do Union Find seria mais rápida aqui, né? Esse
Esse algoritmo da DFS aqui que a gente foi muito bem, me surpreendeu. Vamos tentar mandar de novo para ver o que vai ser agora da BFS. A BFS estava bem ruim, né? E aí ela continua bem ruim. 39 milissegundos, batendo 6% aqui só. A BFS aqui tá bem ruim. Mas e as análises, cara? Como que a gente vai fazer a análise agora para matriz? Aqui, ó. Wait for conversion into tree array. Show. A BFS aqui tem uma fila e tal, né? Ele só faz de um jeito um pouco diferente. Cadê a análise dele aqui? N vezes M. Auxiliar space. N vezes M. E aqui, N e o M provavelmente é o tamanho da matriz, né? Mas provavelmente é o tamanho da matriz, né? Para. E aí faz até sentido, né? Porque aí a gente precisa passar para cada nó, a gente precisa passar todos os outros nós, né? Por isso que a matriz é quadrada e tal. Faz sentido, isso daqui faz sentido. Ambos os dois. Agora, auxiliar space, por que que a gente precisa de n vezes m com espaço aqui? A gente está só colocando nó aqui, né? Não é como se a gente estivesse colocando o nó e seus filhos. Eu acho que o nosso código aqui, a gente vai gastar O de n em espaço. Eu acho, não tenho certeza, não consegui achar o que é. Aqui, ó. M vezes n, tá certo. Então, o nosso código aqui, vou voltar nele ali, a gente vai gastar vezes E, isso é da BFS. Então, vezes V e O de V. Não, a gente não vai precisar da matriz inteira armazenada, né? A gente não precisa da matriz inteira armazenada. Aqui na fila, a gente está botando só um nó. No pior dos casos, onde todos os nós fossem conectados com todos os nós, a gente teria uma fila com todos os nós lá. Só que aí seria o mesmo número de vértices, né? Porque aí todos os nós conectam com todos os nós e o mesmo número de vértices. Então vou deixar assim, eu acho que fica mais claro esse daqui. E a DFS, será que tem... Matrix DFS. DFS é isso aqui, né? Aqui, ó, um grafo, piriri pororó. Sai daqui, negócio chato. É um grafo, tem um DFS aqui, vice visitado, então... Cadê a complexidade aqui, ó? The space complexity of this implementation is also V square, because we are using adjacent matrix to represent the graph, which requires VR space. Ah, entendi. Entendi. Ele tá falando aqui que a gente tem osão de n ao quadrado, osão de v ao quadrado, porque a gente precisa da matriz para representar a entrada, né, para representar o grafo. E realmente é verdade, mas como em outros problemas a gente já fez isso, vamos abstrair o custo de representação aqui da nossa estrutura, porque esse cara aqui alguém alocou pra gente, né? Não é um custo da função, ele vem como ponteiro aqui, então não tem muito porquê, acho que ligar para isso. Então a nossa DFS, deixa eu ver o que é na DFS ali, DFS, que foi o primeiro. A gente vai ter um custo esquisito em timing aqui, em espaço O de V. Mas o custo esquisito que a gente estava em dúvida era em time, né? Cadê o time? Time complexity above is same square, where VM is the number of words. This is because of each word and injury. Beleza. Então tá certo. O V quadrado aqui. E acho que a gente podia colocar isso daqui até para BFS. Mas V quadrado aqui em espaço de V. Por que V quadrado? Porque aqui a gente precisa passar para todos os caras, né? Cadê? Aqui. Para todos os nós, a gente joga... Para pegar os vizinhos do nó atual, a gente precisa passar por todos os nós. Por isso que é V quadrado. A BFS tem uma leve diferença aí também, né? Para pegar os vizinhos do nó atual... Não tem diferença, na verdade. Acho que a gente pode colocar o V quadrado nos dois. Osão de V quadrado e osão de V aí de espaço. Acho que é isso. Bom, se você enxergou alguma coisa na análise aqui que eu não enxerguei, por favor, comente aqui no comentário. Vamos discutir aqui. Vamos sempre criar conhecimento e ficar mais preparado para as nossas entrevistas. Então a gente tem duas soluções aqui. Passou, né? As duas soluções, BFS e DFS. Revisamos BFS e DFS de novo. E tem a solução de Union Find. Mas eu vou deixar para o próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou muito longo, senão a gente esquenta muito a cabeça, né? Só uma questão por dia, tá ótimo. A gente já fez a mesma questão ainda de dois jeitos diferentes, então tá excelente.
Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações. Só faltam 10 dias agora. Hoje é o dia 20 exato, só faltam 10 dias. Aqui embaixo tem um link também para nossa comunidade no Discord. A gente tá fazendo questões como essa aqui lá quase todo dia. Então entra lá que tá tendo muito evento, tá tendo muita coisa legal lá para você estudar com a gente, beleza? Estudar em grupo é sempre mais fácil. Fizemos o dia 20, então vamos pro dia 21, sem parar, sem falhar até o final. Estamos quase acabando, graças a Deus. Gravar vídeo dá trabalho. Tô muito feliz que tá quase acabando. Mas show de bola, galera. Vejo vocês amanhã, então. Falou!